Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Crivellari aqui, sejam todos muito bem-vindos. E nesse vídeo eu quero falar sobre o aumento do magistério público no estado de São Paulo. E antes de começar o vídeo, eu também gostaria de dizer a vocês que quando eu faço um vídeo tentando amenizar as coisas ali, tentando passar a vocês que é necessário união, que mesmo que eu não concorde com a visão do outro, eu tenho que aceitar e tentar buscar uma segunda via, é porque eu quero que a classe fique unida. No estado de São Paulo, não interessa a minha posição ideológica, vamos lá. Porque primeiro também, eu sempre penso naquilo que é melhor para a educação, para a minha classe, para a minha família. Então eu penso nisso. Não interessa qual é o líder do partido X, qual é o líder da seita tal, qual é o presidente não sei o quê. Não. Eu sempre penso naquilo que eu acho que é melhor para a educação. Então, quando eu venho aqui colocar alguma posição ali de tentar falar para vocês que é para buscar uma segunda via, não significa que eu sou de direita ou de esquerda. Não é isso que é o assunto que eu quero trazer aqui. Eu não fiz um canal para debater política, fiz um canal para a gente conversar sobre aquilo que pode ser melhor para a educação. Obviamente que política está inserido. Mas o seguinte, quando eu falo que o estado de São Paulo, a maioria é de direita, e o pessoal da esquerda fica bravo, é verdade. Não tem como você competir no sentido ali de querer fazer o professor que tem o pensamento de direita. E no estado de São Paulo eu enxergo como a maioria. Tá? Se você pegar o estado de São Paulo como um todo, a maioria dos professores acabam sendo de direita. Pode ser que ganhem ali por pouco da esquerda em número, mas é. E aí tem as pessoas do estado de São Paulo, que a maioria também vota na direita. Então não adianta você tentar ir pela via de que o Tarcísio está acabando com a educação, vamos votar, por exemplo, no Haddad. Esse pessoal não vai votar no Haddad porque o Tarcísio está acabando com a educação. Então já que eles não abrem mão disso e a gente precisa pensar na educação, a gente tem que ter uma segunda via. Então é pelo menos conversar com o pessoal, com o professorado e falar para eles, se você não vai votar obviamente no Haddad, porque você é de direita, você tente pelo menos fazer uma forcinha para votar em um deputado professor. Mesmo que ele não seja o seu preferido, ou não esteja no partido que você prefere, você votando num deputado que representa a sua classe, você pode cobrar dele. E quando tiver uma política muito degradante para a sua classe, você vai pedir para ele interferir. E quanto mais deputado eu tiver no Legislativo representando os professores, representando a educação de modo geral, a educação inclusiva, especial, mais chance a gente tem de não ter a carreira destruída. Os policiais agem assim, independente da ideologia que eles têm. A maioria dos policiais são de direita, mas isso não interessa. Eles agem pensando na classe deles. A direita, de modo geral, ela quer acabar com o concurso público, mas ninguém fala em acabar com o concurso público para policial. Ninguém fala. Fala de acabar com o concurso público de todas as outras áreas, mas policial não. Juízes, por causa da influência que eles têm lá, também não falam. Então, se o professor quiser manter ainda nessa condição de poder fazer concurso ou processo seletivo que seja para ser contratado, de uma maneira que não vai acontecer nepotismo, que não vai também o prefeito, o governador pôr quem ele quer ali e não dar chance para quem não conhece entrar, tem que ter união, tá? Porque eu já entrei, o fulano, o ciclano, às vezes você que está me assistindo já entrou, mas e o teu filho, o teu sobrinho, alguém que quer ainda ser professor por vias justas, competindo? Mas tem fraude em concurso, tudo bem. Tem que combater, a Polícia Federal tem que investigar, mas e se não tiver concurso mais? Aí que vai ficar uma festa, vai virar uma festa. Eu gosto do meu vizinho lá, eu sou prefeito, vou arrumar um cargo de professor para ele lá. A educação que já estava porcaria vai piorar. Então a gente tem que arrumar uma segunda via. Então ninguém vai abrir mão de votar no seu candidato, o da esquerda não abre mão de votar no Haddad, e o da direita não abre mão de votar no Tarcísio. Pronto, então, o Tarcísio vai ser eleito. Se ele não gosta da educação, mas segundo o pessoal ele é bom para outras áreas, e é isso que o pessoal fala, não é o que eu estou falando, não é o que eu estou dizendo, é o que o pessoal fala, o pessoal da direita, e nós não vamos conseguir convencer eles a votar em outro, e os da esquerda também não vão conseguir convencer ele a votar no Haddad, o que a gente faz? A gente tenta conversar. Isso acabou no Brasil. No Brasil não acontece mais a possibilidade das pessoas conversarem, de cada um ter sua opinião, sua ideologia, e mesmo assim, chegar ali e falar, não, vamos
vamos tentar um caminho ali que seja bom para os dois e tal. Tá pior do que time de futebol. Tá pior do que time de futebol, porque, por exemplo, corintiano e palmeirense ainda trabalham no mesmo local, conversa, brinca um com o outro. Cruzeirense, atleticano, gremista e colorado. Só que na política, no Brasil, tá desse jeito. Filho deixou de falar com o pai, mãe deixou de falar com a filha, irmão deixou de falar com a irmã, viraram a cara um pro outro, se distanciaram por causa disso. E a educação, o resto do Brasil tá indo pro saco. Daqui a 10 anos a gente não tem mais país. Nosso país já não é lá essas coisas. Daqui a 10 anos a gente não tem nada. Então vamos lá, deixa eu abrir isso aqui para começar o vídeo. Vou deixar em tela toda aí. Eu deixei anotado para não esquecer. Eu não gosto de esquecer nenhum ponto importante, por isso que eu já deixo anotado aí na tela para vocês. Então vamos analisar esse decreto aí, número 70.483, de 25 de março de 2026. E o que ele realmente significa para o seu bolso. E eu já adianto que spoiler não é motivo de festa, tá? Não é motivo de festa mesmo. O decreto da vergonha e o aumento que não existe. O governador Tarcísio enviou à Lesp o decreto 70.483 de 2026, que supostamente, abre aspas, concede o reajuste do piso nacional. Vamos deixar uma coisa clara aqui, pessoal. O governo está... o que o governo está fazendo não é um aumento salarial por mérito ou política de valorização própria do Estado de São Paulo. Ele apenas está cumprindo forçado a portaria do MEC número 82 de 2026. Tá? Ele está cumprindo isso, forçado. E também, o que a gente tem relativo à Lei Federal número 11.738 de 2008. Enquanto o Estado de São Paulo se autodenomina a locomotiva do Brasil, vocês sabem que o nosso estado se denomina como a locomotiva do Brasil, na prática, o salário do professor paulista é um vagãozinho no final do trem. É só pegar lá Mato Grosso do Sul. E olha aí, não vou nem entrar na parte ideológica, eu ia até falar aqui, não interessa, nesses estados a maioria também é de direita. E o salário do professor está muito bom lá. Então, mas não vou entrar para a gente não alongar em outro tema. Vamos lá, Então, São Paulo ocupa a vergonhosa 21ª posição no ranking nacional. Isso aqui é vergonhoso, pessoal. Isso aqui é uma vergonha. 21º. O estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, trata o professor como um lixo, porque ele coloca o salário do professor paulista na 21ª posição do ranking nacional. E tem muita gente batendo palma para esse governo. O reajuste de 5,4% é o mínimo do mínimo para tirar o pé da ilegalidade. E não uma iniciativa do secretário Feder ou do governador para nos valorizar. Essa que é a verdade, tá? Então, vou repetir aqui, O reajuste de 5,4% é o mínimo do mínimo para tirar o pé da ilegalidade. E não uma iniciativa do secretário Feder, que vai sempre ali, fazer aquele marketing dele todo, com aquele sorrisão, que a educação de São Paulo é ouro, parecendo aquelas propagandas da Perdigão, da Mortadela Ouro. Enfim. O malicioso jogo do abono complementar. Aí o negócio começa a ficar pior, Já tá horrível e eles conseguem piorar a coisa. A grande, abre aspas, mágica contábil deste governo é o chamado abono complementar. Em vez de reajustar o salário base de toda a categoria, eles apenas complementam o valor para quem ganha abaixo do piso nacional, que agora passa de R$ 4.867 para R$ 5.130. Para quem tem 2 cargos aí, o imposto de renda deve ter subido de 2 mil e pouco para quase 11, 12 mil, Mas o salário não, O salário sobe de 4.867 para 5.130. Essa é a verdade, Porque assim, agora tem essa métrica aí da Receita Federal aí que até 5 mil isento, aí vai até de 5 mil a 7 mil vai reduzir, mas se o teu salário passar um pouquinho de 7 mil, acabou. Você vai ter que pagar um imposto de renda absurdo. E eu te digo, é absurdo mesmo, tá?
Porque um professor que pega 2 cargos, se ele pegar 2 cargos aí, um na prefeitura, um no estado, ou 2 em prefeituras diferentes, vai passar um pouquinho ali de 7 mil. Tá? Às vezes até mais, mas a maioria não é tão, não chega tanto, mas passa um pouquinho. Aí passou R$1 de 7 mil, você toma, ó, você toma bonito. E cadê a união dos professores para tirar o imposto de renda? Né? Porque às vezes o professor, o tanto que o professor estuda, o tanto que ele passa sufoco, ele leva nome de vagabundo. Ele fica com a cabeça inchada, ele fica com... Enfim, e aí eles pagam um salário para ele de... Leva todo esse xingo, tem tudo, né? Tem aluno especial dentro de sala que ele tem que dar conta ali, independente da condição do aluno. E por aí vai. E tem que ensinar, tem que alfabetizar. E ganha esse salário ridículo tomando o nome ainda. E se ele ganhar um pouquinho a mais, porque ele tá se matando em 2 cargos, ele tem que devolver tudo pro governo. É uma vergonha. Gente, só dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. São 2 governos vagabundos, esses governos. Tanto de direita quanto de esquerda, gente. Pelo amor de Deus. São governos vagabundos. Vocês desculpa falar, mas são vagabundos mesmo. Não interessa se é o Lula ou se é o Tarcísio, são um bando de vagabundos e vocês ficam aí brigando por causa dessas pestes. Tanto faz um quanto o outro, gente. Pô, não interessa quem é mais vagabundo que o outro, a gente pode entrar na discussão de quem é mais vagabundo, quem é mais cretino. Mas pelo amor de Deus, vocês vão me desculpar. O que esses caras estão fazendo pro professorado? O que essa porcaria de Camilo Santana tá fazendo lá? O que o outro lá do Bolsonaro fez também? Merda nenhuma. Ah, quem não quiser seguir eu por falar isso aí, que não siga. Isso é de uma malícia sem tamanho, pois o decreto é explícito. Esse complemento não incide sobre o quinquênio, nem sobre a sexta parte. Ou seja, o governo cria uma gratificação que não valoriza a sua carreira e o seu tempo de serviço. É um valor, abre aspas, morto, que serve apenas para bater a meta da lei federal, mantendo a estrutura da carreira antiga, completamente asfixiada e sem perspectivas reais de crescimento. Aí vem outro ponto aqui, né, que é a nova carreira e o 0 de reajuste dessa nova carreira. Com 12 minutos aí de vídeo já, eu vou continuar, eu vou falar aqui para vocês, vou até o final, até ia dividir em 2 partes aqui, porque hoje eu não estou muito bem. Vamos lá, vamos continuar aí. Né? Porque fica um vídeo muito longo, o pessoal nem assiste, mas é muita coisa para falar, vai fazer o quê? Bom, se você migrou para a nova carreira, que é a Lei 1374 de 2022, acreditando nas promessas de Feder e Tarcísio, a notícia é péssima para você. O aumento é isso aqui, ó, 0. Ô, pessoal, eu vou ter que sair de mim mesmo, não tem jeito, gente. Eu tenho que ser mais crítico, eu tenho que bater mais. Eu tava tentando até agora apaziguar no sentido, vamos ver o lado positivo de cada um. Mas conforme você vai analisando a situação, não tem lado positivo, gente. Pode até ter lado menos agressivo e menos pior. Mas esses vagabundos que estão no poder, eles não estão nem aí com a gente. Para de brigar por causa desses caras miseráveis quando o assunto é educação. Vem, junta professor com professor para resolver isso. Não interessa se é bolsonarista, se é tarcisista, se é zemista, se é lulista. Pelo amor de Deus. A educação é a parte. Nós precisamos de um representante para educação, um representante à parte. À parte. Esquece as outras coisas quando o assunto for educação. Não põe política de falar que um é melhor que o outro, que eles não são. Eles não são bons. Eles não são bons para educação. Vou voltar a repetir. Pode ter um que é pior do que o outro, mas eles não são bons. Como o piso da nova carreira, atualmente, em 5.565, já está acima do novo piso nacional, de 5.130, isso aqui eu quero chorar quando eu vejo uma coisa dessa. O governo simplesmente ignorou esses docentes no decreto. E o plano de carreira, onde fica? Enquanto categorias como a Polícia Militar, que bate em professor, tá? Tudo bem, faz a segurança pública, os caras trabalham pra caramba, mas tem muito cara desse aí que chega pro resto do professor sem dó quando ele vai manifestar. E civil, eles garantiram 10% de reajuste após as mobilizações. E o professor? Ah, eu não vou lá no sindicato. Não, porque é Bebel. Eu não gosto de Bebel, porque a Bebel é petista. Nossa, gente do céu. Beleza. Tá. É pra unir, pessoal. É pra unir. Larga a mão dessa rixa
idiota. Faz uma chapa aí, então, de direita que seja, vocês que são da direita, e entra naquele sindicato com força e derruba quem tiver lá e entra, então. Mas não fica aí com esse negócio de, eu não vou me filiar, eu não vou no sindicato, eu não vou fazer greve, porque isso é coisa de esquerda. Não, larga a mão. Larga a mão, sai. E você que tá numa bolha aí, sai dessa bolha. Pô, tem gente que trabalha aí de domingo a domingo e tava em manifestação bolsonarista falando que é contra a redução da jornada. Larga a mão de ser tonto. O governo tá arrancando dinheiro teu adoidado aí com o imposto. A hora que ele traz uma pauta aí que pode ser benéfica para você, você vai na onda desses caras. Os caras querem explorar você. Os caras querem explorar você. Larga a mão de ser tonto. O professor da nova carreira vai continuar chupando o dedo. O texto do decreto gasta papel e caneta com blá blá blá. E é um blá 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 jurídico que não resulta em 1 centavo a mais no holerite de quem aceitou o modelo de subsídio. E aí vamos falar aí da conta que não fecha, né? Hora aula e descontos. A hipocrisia salta aos olhos quando analisamos o valor da hora aula. Com o novo reajuste, a hora aula para fins de cálculo de faltas e descontos passa a ser de R$ 25,65 na carreira velha, 25,65 na carreira velha, e chega a R$ 27,83 na nova. É um deboche isso aqui, né? No entanto, o valor que o professor efetivamente recebe por hora trabalhada é bem inferior a isso, girando em torno de 15 a 18 reais após a base de cálculo. Pessoal, eu trabalhei num município do sul de Minas, né, que faz divisa com o estado de São Paulo, que chama Caldas. Não é Poços de Caldas, é Caldas, tá? Eu estava dando aula de língua inglesa lá, né, fiz o concurso, passei em primeiro, graças a Deus, né, só tinha uma vaga, entrei, trabalhei um tempo lá, né? E nesse município, para vocês terem uma ideia, a hora aula inicial, lá em 2020, já era R$ 28,00. A hora aula inicial em 2020, nesse município, já era R$ 28,00. Olha que vergonha que tá o estado de São Paulo. E tá perdendo para uma cidadezinha pequenininha no interior de Minas Gerais. O governo é rápido para atualizar o valor na hora de punir o professor com descontos, mas extremamente lento e mesquinho na hora de remunerar. É o típico jogo onde a banca, no caso, o Estado, nunca perde. E o servidor é quem paga a conta da eficiência pregada pela gestão. Arrecadação para o Estado, prejuízo para o professor. Isso aí vale para o Brasil todo, não é só o Estado de São Paulo, não. Né? Mas o Estado de São Paulo está muito mesquinho mesmo, viu? Embora o governo se negue a fazer o abono incidir sobre os benefícios do professor, como quinquênio, ele é muito ágil em garantir a sua fatia. O decreto prevê que o complemento do piso sofra descontos para o SP-Prev, né, que é a Previdência, e para o IANSP, que é a Assistência Médica. Ou seja, o benefício não conta para aumentar sua aposentadoria ou seu tempo de serviço. Mas o governo desconta a parte dele religiosamente. É um confisco disfarçado de reajuste. O docente recebe um valor retroativo a janeiro, mas esse dinheiro já chega mordido por impostos e contribuições que não retornam em valorização real da carreira. E vou falar de novo para você, se o teu salário em 2026 passar R$1 de 7 mil, se ele passar R$1 de 7 mil, você prepara o bolso. Além de tudo que você já pagou de imposto o ano inteiro, além de todos esses descontos absurdos que tem, o governo, aí vai ser o governo federal, né? Através da Receita Federal, vai te enfiar a faca no imposto de renda, tá? E aí você vai reclamar e vai falar que você está entre os 5% mais ricos da população. Né? Às vezes nem carro para trabalhar você tem, mas você vai estar entre os 5 mais ricos da população brasileira, né? E você vai ser obrigado a pagar um imposto de renda absurdo por conta disso. Inativos e retroatividade da enrolação. O, abre aspas, aumento deve contemplar os professores da ativa, aposentados e pensionistas que possuem paridade e estão na carreira velha. A promessa é de que
Aliás, a promessa é de pagamento retroativo a janeiro de 2026. No entanto, esse calendário de conta-gotas, né, que está entre aspas aqui, é uma estratégia política clara. Estamos entrando em período eleitoral e, de repente, decretos que estavam engavetados começam a aparecer. Não se deixe enganar pelo discurso de que, abre aspas, estamos pagando retroativo. O governo utilizou o seu dinheiro por meses. Ó, presta atenção. Olha para vocês verem o tanto que esse povo é esperto. O governo, ele utilizou o seu dinheiro por meses, enquanto a inflação corroía o seu poder de compra, para só agora liberar o que já deveria estar no seu bolso desde o início do ano. Pessoal, esse negócio de vai chegando perto de eleição e paga retroativo, se esse retroativo fosse pago pelo menos ali com a taxa do CDI, que hoje está em torno de 14,5%, se eu não me engano, se eu estiver errado me corrijam, tudo bem. Mas ele não vai pagar você retroativo em cima da porcentagem que você perdeu. Aliás, não vai pagar o retroativo do juro do seu dinheiro. Não vai pagar o retroativo do juro do seu dinheiro. Se o dinheiro estivesse lá numa caixinha do Nubank ou no Mercado Pago, ele estaria rendendo no mínimo aí de 100% a 120% do CDI. Certo? Imagina isso aí multiplicado por milhões. Milhões e milhões de reais. Se juntar o que o governo deixou de pagar para todos os professores, rendendo, tá? Dinheiro para eles gastar esse dinheiro com qualquer coisa, menos uma coisa que seja importante para a educação. E tirando de você, roubando você na cara dura. Isso aqui que é roubar. Né? Aí depois dá o retroativo, vai lá bater palma. Ah, o governador pagou. Muitos prefeitos têm a estratégia do piso. Eles fazem o seguinte, eles assumem no mandato, pega uma prefeitura já sem o piso, né, do magistério, aí eles ficam lá. No último ano de mandato, para tentar a reeleição, eles vão lá e dão o aumento do piso. Certo? É assim que eles fazem. E aí o povo, os bocós vão lá, bate palma. Oh, como eu amo esse prefeito, ele faz isso. Bom, enfim, segue em frente. A lição que fica, sem luta não há ganho. A comparação com a segurança pública é inevitável e também muito dolorosa. A polícia se mobilizou e garantiu 10%. Os professores, muitas vezes desmobilizados, receberam zero de reajuste real. Tá zero. Ó, polícia se mobilizou 10%. Professores desmobilizados, zero. 10, zero. O valor que o Tarcísio dá para a polícia, o valor que o Tarcísio dá para educação, para os professores. Zero de reajuste real. Mas, para muitos, ele é muito bom. Beleza. Apenas o ajuste do piso nacional por obrigação legal. São Paulo continua sendo o 21º estado em salário docente, uma vergonha para quem se diz o estado mais rico da federação. E a atitude do governo mostra o seu verdadeiro caráter. A educação é apenas um custo a ser gerido, não um investimento. Por isso, continue atento. Não caia no papo de político em ano de eleição e cobre o que é seu por direito. A nossa valorização não virá da caneta do Feder, mas da nossa resistência. Bom, pessoal, desculpa aí, né? Acho que falei muita coisa que alguém pode não ter gostado, né? Vou abrir a câmera aqui que ela estava fechada. Talvez falei muita coisa aí que muitos de vocês vão me criticar ou, né, talvez queiram cancelar. Eu já disse, né? Fique à vontade. Não adianta mais eu ficar tentando amenizar palavras aqui, né? Polir palavras, porque isso não resolve o nosso problema. Forte abraço, deixe os comentários aí embaixo e até o próximo encontro.